Bem, nós vamos discutir um outro tópico agora, que eu acho que é bastante importante, que é a discussão da responsabilidade de cada um dos grupos profissionais. Quando a gente fica discutindo exatamente sobre as funções de cada grupo e como que a responsabilidade é direcionada por características específicas, eu lembrei que faltou um conselho muito importante, que é o Conselho dos Jornalistas. E isso é uma coisa que eu não me percatei no momento, mas é uma falha gritante. Bem, muito boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui, é muito interessante. Antes de começar... Opa, está tempo esgotado já para mim aqui? Está esgotado. É só um comentário. Eu queria só dizer que quando a maior parte de vocês não tinha nascido, para mostrar o que às vezes a imprensa faz com a gente, com as informações. Por acaso, eu era um dos médicos do presidente Tancredo Neves, que acabou morrendo no INCOR, e nós estávamos com uma dificuldade enorme naquele caso, e os boatos saindo, todo mundo procurando notícias. E uma vez, de repente, liga-se a televisão, no Jornal Nacional, Nascimento falando, presidente Tancredo Neves com infecção por Staphylococcus aureus. Uai, mas eu estou vendo, eu sou infectologista dele, não tinha... De onde apareceu esse Staphylococcus aureus? E começaram já entrevistas com infectologistas para falar do Staphylococcus aureus do presidente. O que aconteceu? A Globo, querendo fazer um furo de reportagem, filmou a entrada no INCOR de uma caixa com estafilococcus. Só que o INCOR é um hospital, não é o quarto do presidente Tancredo Neves. E, por causa disso, redundou. Então, o presidente Tancredo Neves está com o estafilococcus aureus e saiu já a noma no jornal do dia seguinte, tudo. Tancredo Neves, um absurdo, a busca de informação usando dados que não, sem nenhuma confiabilidade. Esse é o nosso problema que nós temos com frequência para discutir a ética na divulgação. Eu vou, para não ficar contando história, que eu tenho muitas, já até pela idade que eu tenho, mas eu vou começar a contar um pouquinho pelo Conselho Regional de Medicina, como eu vou ficar aqui, o que nós consideramos. A disseminação da informação incorreta de medicina nos meios de comunicação. Primeiro, o risco da desinformação. Hoax, fraude ou boato, é uma notícia, dado ou informação que não encontra base nem sentido para a realidade. É o ato de criar algo falso, inventar, modificar, etc. E tem, por exemplo, o site boatos.org. Recentemente, usuários de redes sociais vêm divulgando que cientistas tinham descoberto uma nova espécie de barata com mutação que possuiria o mesmo veneno que o de um escorpião, podendo levar a pessoa que foi mordida a óbito. Segundo a matéria, a espécie Blotodeia mutation foi descoberta em diversos sistemas de esgoto do estado de São Paulo e seria altamente perigosa. A notícia foi compartilhada milhares de vezes no Facebook e mesmo com a desmistificação do fato por diversos sites, como boatos.org, ela continua sendo espalhada por meio de compartilhamentos pelo Facebook. Não sei, vocês que gostam do Facebook, eu como colega que me antecedeu, não sei o que é isso muito bem, mas esse aí tem uma barata nova que só roda no Facebook. Felizmente, como nós não temos Facebook, nós não temos acesso a essa barata. Bem, perigos da Web 2.0 na medicina. Motores de pesquisa médica. Os motores de busca, como Google ou Yahoo, não fazem seleção entre as fontes. É por isso que muitos dos resultados de pesquisa médica podem não ser relevantes. Mas os motores de busca médicos usam fontes revisadas e sites selecionados por especialistas, fornecendo a informação médica mais relevante, confiável e de melhor qualidade. Exemplos, Healthline ou MedHunt. Conclusão, a única maneira que podemos lutar contra a pseudociência e o charlatanismo médico é assumir o controle da publicação de informações médicas na web, e usando essas ferramentas para garantir a qualidade do artigo médico e blog na web, os profissionais médicos também podem construir sua reputação online. Bem, desfazendo mitos. Existem substâncias milagrosas, pílula do câncer, isso muito em voga atualmente, né? Chá que trata diabetes, graviola cura câncer, chá que emagrece, Roax, ou seja, todo esse tipo de situação que é extremamente divulgado e frequentemente com muito mais prestígio que os medicamentos que têm atuação,
eles são liberados graciosamente. E tem guerras, né? Hoje nós somos obrigados pela justiça a comprar pílulas contra o câncer que não tem nenhuma eficácia já reconhecida. Mas é obrigado, porque o boato correu, as pessoas se sentem confiáveis, é como o placebo. Quem gosta, quem sabe muito bem que o placebo faz um efeito enorme e não tem nenhuma atividade específica que mostra, por exemplo, que não tem atividade, mas aí está aí. Celular e micro-ondas causam tumor e câncer. O uso frequente do celular não é capaz de causar tumor no cérebro. Tá? Então, podem continuar usando. Vacina contra HPV provoca desmaio em adolescentes. 11 meninas passaram mal após tomar a vacina em Bertioga. Nunca teve problema. Uma moça teve um problema, as outras todas amigas começaram a ter tontura. E o que aconteceu? A nossa campanha de vacinação contra HPV, que estava no primeira dose, foi quase 100%, na segunda, 50%. E nós nunca mais conseguimos recuperar a cobertura vacinal necessária para prevenir contra câncer de colo de útero por causa do boato da vacina HPV causando problemas. Nem podia causar, é por engenharia genética, não causa esses problemas todos. Camisinha não protege contra a AIDS. Infelizmente, até instituições religiosas ajudam a propagar essa falsa informação. Para falar de camisinha, um outro boato na época do início da AIDS. Nós tivemos pacientes, eu particularmente tive um paciente, que ele morreu confinado numa casa em que ninguém falava com ele, porque naquele momento se divulgava que a AIDS passava até por telefone. Então, não ligavam para ele. Ele ficou isolado até morrer. Eu vi, ele vinha no médico, voltava correndo, se deixou enclausurado por causa da AIDS. O momento tinha os boatos da AIDS foram enormes naquela época, né? O medo, o temor, o desconhecido, entre outras essa aqui. Então, esses temores que fizeram um desfavor, enorme para a população de modo geral. Mamografia causa câncer de tireoide, diz especialista. Nem o médico Drauzio Varela escapou das correntes da internet. Falaram que o Drauzio tinha falado isso. Drauzio nunca falou isso. Ele quase que teve uma convulsão para desmistificar esse processo, mas continuam falando que ele falou isso. Não adiantou ele falar que ele não falou, né? Mídias sociais, desafios. As mídias sociais podem ajudar a facilitar o compartilhamento de informações e ser problemáticas na disseminação de rumores durante eventos de saúde normais, né? Ou sazonalmente esperados. E crises de saúde. As agências de saúde pública e outras organizações podem usar as mídias sociais para disseminar informações de saúde sensíveis ao tempo, promover o compartilhamento de informações para incentivar mudanças comportamentais, incluindo mudanças corretivas durante possíveis crises de saúde, e permitir que o público forneça informações úteis e feedback. Então, obviamente, toda a mídia social ela é fundamental desde que adequadamente colocadas as informações, as pessoas vão ter um acesso de um benefício enorme. Na época do nosso celular, a comunidade não existe mais. Antes a gente dizia que toda a inteligência, todo o conhecimento está na universidade. Hoje não. Hoje o conhecimento está na internet. O conhecimento está online. E nós precisamos ter a responsabilidade de ter os dados corretos para que a população seja adequadamente esclarecida. Um grande desafio que os profissionais de saúde e agências enfrentam é a capacidade de responder publicamente em tempo hábil à disseminação da desinformação e rumores relacionados à saúde durante eventos de saúde pública, como ilustrou a crise do ebola. A crise do ebola foi fantástico, acontecendo na África, com pessoas morrendo por uma série de fatores. E o que aconteceu? Aqui, todo mundo tinha medo de ebola. Na Europa, nos Estados Unidos, por causa do ebola, fizeram aquele grande filme Epidemia, que ficou um tempão lá, os europeus com medo, os americanos, que a ebola chegava lá. Não podia chegar, não tinha condição, só esporadicamente. Mas o desconhecimento levava a um pavor, né? A crise. As tempestades em mídias sociais são capazes de causar e criar respostas públicas compartilhadas que podem ou não ser apropriadas para eventos de saúde. Agências de saúde precisam ter planos prévios para serem capazes de responder e contrariar informações erradas, ou apoiar informações precisas compartilhadas por meio de comunicação social. Conclusão, na área de saúde, profissionais e organizações devem reconhecer o uso cada vez maior de ferramentas de mídia social pela sociedade e que abdicar seu papel de liderança nas questões levantadas por essas ferramentas teria efeitos prejudiciais, porque as conversas continuarão com ou sem elas. Mídias sociais com ética médica.
Antes do profissional médico criar o seu perfil nas mídias sociais, é importante conferir as seguintes recomendações. A gente precisa por isso, porque hoje, no Conselho Regional de Medicina, boa parte dos processos que os médicos sofrem são por divulgação inadequada, concorrência desleal e com informações, de uma certa maneira, vendendo uma beleza. Por exemplo, cirurgião plástico mostra um modelo e fala assim, olha, se você fizer plástico comigo, você vai ficar igual ao modelo, o que é impossível, mas, de qualquer jeito, esse tipo de situação. Mantenha os limites necessários na relação médico-paciente, sempre respeitando as diretrizes éticas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Esteja constantemente informado quanto aos limites e orientações de privacidade a serem seguidas em mídias sociais. Certifique-se de que as informações divulgadas nos seus perfis sociais tenham sempre uma fonte médica apropriada e fidedigna. Não é permitido utilizar as redes sociais como meio de realizar autopromoção ou sensacionalismo. Mantenha a sobriedade ao tratar de assuntos ou informações que possam gerar discussões de opiniões profissionais divergentes. Esteja ciente de que é vetado ao profissional médico anunciar especialidade ou área de atuação não reconhecida ou para a qual não esteja qualificado e registrado junto ao seu conselho. E, finalmente, em seu perfil profissional, não é permitida a garantia de resultados nos procedimentos realizados ou expor a figura de pacientes na divulgação dos procedimentos realizados. Bom, essa é a minha apresentação. Estou à disposição a seguir. Muito obrigado.